Boa noite a todos e a todas, paz e bem. Então, estamos novamente com a nossa formação permanente online, dessa vez com o nosso assistente espiritual, Frei Carlos Alexandre, da Igreja e do Convento do Galo de Natal, né, Frade Capuchinho. Vamos iniciar com uma oração, uma breve oração, depois eu passo a palavra para o Frei Carlos, né, Frei Cacá, para ele falar um pouco sobre os 800 anos do Cântico das Criaturas, sobre a ciência espiritual. Ele vai ficar muito à vontade para falar sobre esse tema, e depois a gente abre aqui para alguns blocos de perguntas para conversar um pouco com o Frei. Tá bom? Então vamos todos iniciar este momento, né, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Santa Ângela de Foligno, mestra dos místicos franciscanos seculares, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Frei Cacá, eu primeiro quero agradecer muito, né, a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, né, de nos brindar com essa fala sobre os 800 anos do Cântico das Criaturas, né? Nosso assistente espiritual do nosso regional, né, um capuchinho. Então, ficamos muito felizes com a sua aceitação, sabendo da sua agenda, né, das suas ocupações no convento, na missão e também fazendo uma pós-graduação, né, justamente no final de semana, que limita aí, mas mesmo assim o senhor encontrou um tempo para estar a serviço. Então, Frei, você está com a palavra, fique muito à vontade aí para desenvolver esse tema, tá bom? Um grande abraço. Outro, irmão Marcos. Primeiro, paz e bem também para todos, né? Quero manifestar o meu agradecimento a Deus, de partilhar um pouco e, ao mesmo tempo, receber, né, os conhecimentos dos irmãos. Somos família, né? Somos igreja. E como é bom realmente estarmos unidos, online, mas se vendo, se conhecendo um pouquinho mais, se percebendo como servo do Senhor. Então, assim, primeira coisa, já fez a oração, eu queria muito, eu vou ler mesmo, sabe? Para a gente retomar o texto, por mais que seja, mas a gente já conhece, mas sempre é bom a gente ler com calma, né? O canto das criaturas, saborear, refletir, meditar, e se invocar também. Eu acho que essa palavra é muito interessante, a gente se invocar, né? Pelo Criador e se invocar pelo nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis. Se invocar, se permitir, se deixar conduzir, vamos dizer assim, pelo o diretor espiritual de toda a ordem, que é o próprio Espírito, né? O diretor e, ao mesmo tempo, formador, como diz o nosso Pai Seráfico. Então, é o Espírito que realmente nos anima. Então, a primeira coisa, eu vou ler, tá certo? Com calma, o Canto das Criaturas, e depois a gente retoma. Então, a gente sabe que começa, né? Altíssimo, onipotente e bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Somente a ti, ó Altíssimo, eles convêm, e homem algum digo de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual é dia e por ele nos ilumina. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas. No céu, as formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens e pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Claro que qualquer um dos irmãos pode fazer alguma anotação, né, pegar algum dos elementos da natureza, refletir mais, mas agora está sendo o texto na íntegra, né, para a gente ir meditando as palavras com calma, né, saboreando.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. E ele é belo e agradável, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos, com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam, pelo teu amor, e suportam enfermidade e tribulação. Bem-aventurados aqueles que a suportarem em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados que ela encontrar na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. Não é bom de saborear as palavras, claro, dentro de uma estrutura, mas para a gente alcançar a estrutura, é interessante a gente entrar um pouco na teologia da criação, né? Porque nós sabemos que nós temos a teologia, dizer assim, teologia, pedagogia, né? E, ao mesmo tempo, a filosofia franciscana. Mas tudo isso gira em torno através de duas mãos. Eu vou colocar assim, duas mãos que Deus age na historicidade da humanidade, que pode até alguém escrever, a soteriologia e a criacional, né? Deus agindo, movimentando o cosmos, a natureza, os seres, e também permeando toda a Sagrada Escritura, desde o primeiro livro ao livro do Apocalipse de São João, que é o último livro. Então, as duas mãos de Deus agindo na nossa história e na nossa vida, através da soteriologia e através da criacional. A soteriologia, nós sabemos que é todo o processo econômico da salvação, né? Que está ligado à questão da kênose, do esvaziamento do verbo, do próprio Jesus, né? A encarnação do verbo que se dá. A gente observa isso naquele credo maior, né, da igreja, o niceno-constantinopolitano, aquele credo. Porque através desse credo a gente pega toda essa parte, né, da cristologia de Jesus. Mas para dizer que a nossa vivência de fé, o ser franciscano no mundo, o próprio nosso Pai Serafo São Francisco, age na Santíssima Trindade, né? Nossa vida ela é trinitária. E até a criação também, né? Tudo que foi criado foi na Santíssima Trindade. Alguns, vamos dizer assim, espiritualistas, ou alguns místicos, pegam aquele verbo façamos, né, o nós, né, para dizer façamos, que estão unificados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando e salvando ao mesmo tempo, né? Então, uma linguagem também na teologia que se chama pericorese, né? A pericorese é todo o processo dinâmico da Santíssima Trindade na humanidade e também na criação, né? O Pai, por amor, envia o Filho, e o Filho, por amor, deifica a criação, eleva a criação novamente ao Pai. Por isso que é muito bom a gente entender um pouquinho essa linguagem teológica, que adentra um pouquinho no mistério da Santíssima Trindade, por isso que não tem como a gente fugir dessa palavra que se chama pericorese, né? Que é justamente essa dinâmica, o Pai, né? O Pai por amor, que se dá no Espírito. O amor é o Espírito. E o Espírito no Filho, o Filho por amor eleva toda a criação. Aí daí vem o processo que eu já falei, estou só retomando a questão da kênose cristológica, né? O Cristo é enviado pelo Pai à humanidade. Um dos textos bíblicos que nos dá essa graça da gente adentrar nesse pensamento é Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz, tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, sendo Deus, desceu, né, esvaziou-se de si e assumiu a nossa condição humana, exceto o pecado. E foi obediente até a morte de cruz.
É para dizer que essa questão da Trindade, a questão do esvaziamento do Senhor, né, que desce e assume a nossa condição humana, que justamente isso encanta nosso pai Serafo, que está ligado à teologia franciscana, à filosofia franciscana e à pedagogia franciscana, que é justamente os três vestes da nossa vida franciscana, que é a cruz, né, o crucifixo, a Eucaristia e o presépio, né, a imolação do Senhor por amor, que se dá a nós. Então, essa linguagem cristológica, a linguagem também da Trindade, e a linguagem da teologia criacional, que a gente adentra São Boaventura, né? E coloca os vestígios de Deus. A gente, através dos seus vestígios, a gente adentra e chega ao Criador. E como diz aqui, Romanos, né? Se não me engano, no primeiro capítulo, versículo 20, Deus tornou-se inteligível através da criação. É inteligível através da criação. A gente sabe que Deus olha para que tudo foi criado e viu que tudo era muito bom, né? Bom e era muito bom. Quem traduz muito bem também isso na linguagem simples e profunda, nosso Pai Seráfico, o sumo bem, né? O sumo bem. Tudo vem dele, converge dele e volta para ele. Alfa e ômega, princípio e fim. Passado, presente e futuro. Então, nessa linguagem, é Romanos, capítulo 1, versículo 20. Deus tornou-se inteligível através da criação. Aí, louvado seja Deus também pela inteligência que ele deu a São Boaventura, né, que foi para o Monte Alverne, e teve essa inspiração, teve ao mesmo tempo a intuição de escrever o itinerário da mente para Deus, né, que você já conhece, né, que é esse clássico de espiritualidade, de filosofia, de teologia, mas para mostrar que os vestígios, as coisas pequeninas, adentra também o Criador. O Criador, dizer assim, deixa suas impressões naquilo que foi criado, né? Dito essa linguagem teológica, ligado também à questão da escatologia, né? Escatologia do mundo e da pessoa, do já e ainda não, na vida do ser humano, aí entra também naquela questão da parousia, né? A gente pergunta, Jesus já veio? Veio. Está vindo? Está. Ele virá? Virá. Para dizer que a nossa contínua via aqui na Terra é esse contínuo via ser, né? O via ser que está ligado à escatologia, como eu disse, da pessoa e do mundo. O já e ainda não, né? Aí a gente adentra justamente essa questão do canto das criaturas, 800 anos, né? Que é um cântico, vamos dizer assim, na sua estrutura, dividido em três partes, né? A primeira parte a gente coloca o louvor cósmico, que mais ou menos foi escrito mais ou menos em 1225, né? Uma parte. Então, o louvor cósmico, todo esse louvor expresso pelo nosso Pai Seráfico São Francisco, para mostrar a escatologia, que eu já disse, escatologia do mundo, escatologia da pessoa, que vem de Deus e volta para Deus, né? Deus uno e trino no nosso agir. Toda essa estrutura cósmica. E é interessante que São Francisco percebeu tanto isso, por ser um homem místico, que é ao mesmo tempo simples e profundo, que a gente adentra o presépio e tem tudo isso, né? Porque o presépio, eu gosto muito de colocar o exemplo da criança, que a criança tem essa onipotência, né? De atração. Atrai todas as atenções para ele, o bebê, né? O bebê chegou, pronto, todo mundo tem que olhar para o bebê. Então, com certeza, quando na encarnação do verbo, na kênose, né, cristológica, na descida, no esvaziamento, né, do verbo, do próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que se fez carne, se fez bebê, e isso encanta nosso Pai Seráfico São Francisco, que ele fica babuçando, né? Como é que pode que Deus, sendo Deus, assuma a pequena forma de um pão? Isso voltado para a Eucaristia. E por que não também dizer que, com certeza, ele pensou como é que Deus, sendo Deus, assume a forma de um bebê, de uma criança, né? Para ser cuidado, para ser abraçado, acalentado. Deus sendo Deus. Então, com certeza, nosso Pai Seráfico foi tão inspirado, ficou tão encantado com tal prodígio, que a gente sabe que foi um dos primeiros a elaborar o presépio vivo, né, em Grétio, né, a cidade presépio. Tive a graça de ir lá. Então, assim, todo esse cosmo, né, toda essa envoltura, nós somos traspassados por toda essa beleza da natureza, porque eu sempre gosto de meditar. Há um pouco de nós, nos seres, há um pouco dos seres também em nós. Eu acho que nós somos essa mistura, né, por que não dizer escatológica, cósmica, né? As criaturas têm um pouco de nós, a gente um pouco das criaturas, para dizer que estamos misturados, juntos e misturados na questão universal, né?
no canto da universal, vamos dizer assim, das criaturas. Então, louvor cósmico. A segunda parte, na edição do verso sobre o perdão, né, vamos dizer assim, que leva para o perdão, assim, no louvor cósmico é colocando todos os elementos como a gente ouviu, né? O irmão sol, a irmã água, os elementos que envolvem a natureza, e claro que cada um elemento ele vai tecendo os elogios, vai dizendo, vamos dizer assim, qualificando cada elemento da natureza, né? Essa qualificação. Os benefícios que traz para a humanidade, né? Dos benefícios que a gente também adentra o mistério de Deus que nos envolve. Por isso que eu disse, estou lembrado da criacional, que é todo esse processo da criação, a explosão cósmica, vamos dizer assim, da criação, né? E todo esse processo da soteriologia, que é toda a questão da salvação. Estão unificados, né, em Deus. Então, na edição do Universo, sobre o perdão, esse perdão, pelo menos na historicidade que a gente medita, né, esse perdão veio diante dos conflitos que estavam acontecendo assim, entre o bispo e o prefeito da cidade. Pelo menos foi o que eu consegui captar sobre a questão do perdão. Então, o perdão foi uma parte do verso, né, que São Francisco também ditou em 1226, mais ou menos. E a terceira sobre a morte, a irmã morte corporal, né, que a gente já sabe dessa parte da irmã morte. Mas assim, como começa o canto? Primeiro é exaltando, louvando ao Criador, o Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Então, reconhecer, né? Reconhecer a onipotência de Deus, o Criador, também na criatura. A gente olhar para a criatura, como eu já disse, o santo que eu citei agora, São Boaventura, os vestígios de Deus impressos, né? Em cada criatura que a gente vai louvando, agradecendo o Criador. Então, nesse louvor, é um louvor de gratidão, né? A Deus, porque reconhece a fraternidade universal, toda a criação e o Criador estão unificados em um único louvor, né, de ascensão. Mas como é que a gente consegue captar isso? Aí, claro que é um coração desprendido, um coração simples, um coração humilde, um coração desprendido de si, para poder entrar nesse encantamento de reconhecimento. Eu acho que a gente só reconhece realmente tudo que o Criador realiza e faz em nós, na criação, quando a gente tem esse coração realmente aberto, um coração livre para amar, um coração desprendido. E nós sabemos que o coração do nosso Pai Seráfico era muito desprendido, era muito afetuoso, né? Os afetos também fazem parte. Os afetos de paternidade, por que não dizer, ele dizia que os frades devem ser como pais, irmãos e mães uns dos outros, né? Nutrindo uns aos outros na fé. Então, assim, como a mãe nutre o seu filho, nós também devemos nutrir uns aos outros na fé. Então, essa capacidade que a gente percebe, adentra o mistério de Deus, claro que a gente não tem que ter a audácia de explicar o mistério, né, da Trindade, ou da criação, ou da salvação, mas a gente adentra o mistério, sim, à luz da fé, à luz da graça, um coração desprendido, um coração simples, um coração humilde. Por isso que a humildade, realmente, eu acho que é uma das guardiãs, né, para a gente adentrar o mistério de Deus, através do louvor. E nós sabemos que o louvor é uma arma potente que nós temos nas mãos. O louvor espanta os males, né? O povo de ditado popular traduzindo, quem canta seus males espanta, são afugentados, né? Então, outra dimensão que a gente celebra a fraternidade de toda a criação e o Criador. Habitando em meio ao sofrimento, né? A questão da doença, mas mesmo diante do sofrimento, da doença, nós sabemos que esse cântico ele foi ditado, ou até mesmo escrito, né? Pensado pelo nosso Pai Seráfico, também diante das perdas, né? A perda da saúde, a perda da visão, e como nós devemos também aprender com ele, diante das perdas, a gente criar vida, vitalizar o nosso coração, a nossa vida, o nosso carisma, a nossa fraternidade, diante das perdas, diante das dificuldades, criar resistência, criar força, amadurecer a fé. Eu acho que também isso é muito importante, né, no campo das criaturas. Mesmo na enfermidade, mesmo na dor, trazer alegria. Aí eu estava lembrando também dessa parte que bem-aventurados aqueles que suportam em paz, né?
quando a gente suporta as enfermidades, suporta a dor e conservar a paz, está ligado ao canto também, por que não dizer a da perfeita alegria, né? E perguntar mais para Francisco o que é perfeita alegria. Guardar a paz nas adversidades da vida. A gente sabe que é difícil, no tempo que a gente se encontra, guardar a paz nas adversidades. Aí a gente trabalha até mesmo um pouco mais da agressividade, que todo ser humano tem, né? Pegar os seus leões, seus dragões e domá-los e tentar organizar, às vezes, dentro do nosso interior, dentro da nossa fraternidade, dentro do nosso lar, da família, e por onde a gente passa, no ambiente de trabalho também. E o testemunho vem daí, né? E eu acho que o canto das criaturas, como você colocou, irmão Marco, lá naquele dia, né, é essa revisitação mesmo, revisitar a vida, revisitar a história, revisitar a nossa maneira de pensar, de agir, de ser frade, ser franciscano, ser família franciscana, neste mundo que a gente se encontra, né? Ligados, claro, ao exemplo de vida do nosso Pai Seráfico São Francisco. Aí a gente percebe a beleza, né? A beleza de cada elemento que ele vai tecendo, que ele vai dizendo, o sol, a água, o vento, né? E todas as criaturas, a humildade e o perdão, né? Retomando a questão do perdão, porque só alcança o perdão quem trabalha a humildade, né? Quem não trabalha a humildade não vai alcançar o perdão, se engana. Diz, eu perdoei, mas a gente quer ser eu perdoei, mas depois eu pego. Eu perdoei, mas depois ele vai ver. Então, assim, o perdão, ele só é verdadeiro quando é trabalhado na humildade. Claro, temperado pelo amor, né? Mas a gente percebe que nosso Pai Seráfico São Francisco, ele trabalhava o perdão pela humildade, pela via da humildade. E essa humildade está muito ligada ao próprio Jesus. Jesus mostrou o seu reinado através da humildade, né? Se ele for analisar a entrada triunfal em Jerusalém, ele não quis os cavalos do tempo da época, que o cavalo era, de certa forma, um instrumento de um animal que era caro naquele tempo, não era dos ricos, dos imperadores. Ele quis um jumentinho, né? Entrar, chamar a atenção, quebrar todos os paradigmas, né, do império daquele tempo. O reinado do Senhor se dá na humildade, na pequenez. Mais uma vez, eu retomo Filipenses 2, de 5 a 11, né? Aquela questão do esvaziamento, né? O próprio Senhor, que se imola por amor, que desce, assume a nossa condição humana, se faz um bebê, se faz uma criança, mas claro, com a sapiência, a onipotência, não deixa de ser também atraindo o cosmo, atraindo a natureza, atraindo os seres, né, viventes, tudo para si. E é o que acontece na encarnação, né, no presépio. A gente sabe que é assim, né? Os reis magos vêm de terras longínquas para trazer os presentes, os animais todos foram ficar, né, atentos em volta do menino, os anjos cantando, né, Hosana. Então, assim, todo o desfecho do nascimento do menino Jesus é de atração, né, uma atração cósmica, uma atração que realtece a pessoa, a criatura, ao Criador, né, unificado mesmo por amor. Então, o canto das criaturas, ele é muito real, ele é muito atual sempre, né? Porque é a nossa vivência, como o nosso Papa Francisco colocou, a nossa casa comum, é a nossa casa, onde a gente pisa, onde a gente sente ser humano, criatura, onde a gente vive, onde a gente respira. Então, somos nós, por isso que eu disse que nós estamos na criação e a criação também está dentro de nós, os elementos, até mesmo quando a gente faz coisa assim, né, o exame de sangue, alguns elementos, como o zinco, alguns elementos que existem na natureza, estão dentro do nosso próprio corpo quando a gente ingere. Então, assim, não tem como separar, né? Estamos unificados, realmente. Então, o perdão. Aí, do perdão, que eu já falei, a questão de como perdoar, só é capaz, se for humilde, e trabalhar através do amor, para o verdadeiro perdão, que é bíblico também, amar perdoar o irmão de coração. Não só de boca, né? Mas de coração e de verdade. Ser verdadeiro. Aí vem a questão da irmã morte corporal, a criação divina, né? A irmã morte, a humildade, o amor, a paz, a harmonia. Então, tudo isso entrelaça com a questão da irmã morte. Mas para chegar à irmã morte, a gente percebe, né? Que bem-aventurados aqueles que a suportarem em paz as tribulações, que, de certa forma, as tribulações estão ligadas às bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que suportam as tribulações, as perseguições, que são caluniados por causa de mim. Bem-aventurados, né? Todos aqueles que choram.
que serão consolados. Então, louvado seja o Senhor pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. A irmã morte. Nós sabemos que a morte, ela é fruto do pecado, né? Sabe que o pecado gera a morte. A morte, para o cristão, nos leva à vida. Eu estudando alguns pensadores, né? E tinha um pensamento que dizia isso: quando a morte chegar, eu quero estar vivo. Ou seja, a morte tem de encontrar vida em mim. Aí a gente pega outros pensamentos também de Santa Teresinha, que quando estava já morrendo de tuberculose, né? Tem muito a ver com esse pensamento aqui. Ela dizia: eu não morro, eu entro na vida. Então, a morte, ela tem nos leva à vida, né? E quando ela chegar, realmente tem de encontrar isso em nós, essa alegria, a alegria que vem do sofrimento, da dor, do louvor, né? O louvor é exaltado quando a gente, por isso que eu disse, as perdas e os ganhos. Às vezes a gente tem que perder para ganhar, e é bíblico isso, né? Aquele que perde em favor do reino vai ganhar, vai reencontrar novamente. Então, de que adianta eu me ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? Né? Então, é nesse sentido, a irmã morte corporal, que vem para todos, para o fraco e o forte, o rico e o pobre, que ninguém pode escapar dela, nós sabemos para nós cristãos que a morte é essa beleza de encontrar a vida no Senhor. Né? É através dela que a gente vai à vida. Claro que a gente nós somos geradores de morte no mau sentido, que é o que eu estou falando aqui. Mas a morte corporal, também São Francisco, a gente sabe que, como dizem alguns escritos, né, pediu perdão porque maltratou o irmão Coco naquele tempo dele. Mas nós sabemos que a mentalidade da época, né, naquela época era justamente isso. Tinha que o cárcere da alma, acho que era a visão platônica, né, Marco, depois você pode falar sobre isso. Mas na mentalidade da Idade Média era isso. Tinha que enaltecer a alma, de certa forma, desprezando o corpo, né, ou maltratando o corpo era o cárcere da alma. Eu não sei se São Francisco chegou um pouco a isso, mas ele veio pedir perdão, né, por tudo que ele cometeu, por tudo que realizou ao irmão corpo. A questão da penitência, sim, você até colocou a questão do tema, né, o tema que você propôs, a questão da penitência, estou lembrado aqui, deixa eu só retomar. Você colocou a penitência como vida de louvor. Justamente, se a gente tem essa capacidade não só de ficar atento ao tempo que a gente espera viver, ou seja, a brevidade de vida, a gente se enaltece mais olhando a intensidade que a gente vive cada tempo e cada coisa que a gente faz, né? É a intensidade, não é a preocupação com o tempo, ou a preocupação com a brevidade do tempo que a gente vai viver aqui, isso é 40, 30, 40, não é isso, mas é a intensidade que a gente vive no momento. Se a gente vive com intensidade um momento, mesmo que esteja numa condição de penitência, numa condição de jejum, né, ou numa condição de outra ascese, a gente continua sendo uma pessoa feliz. O louvor continua nos nossos lábios. E é bíblico isso, vai dizer assim, quando jejuares, né, não mostre o rosto pálido, né, feio, triste. Quando jejuares, lavar o teu rosto, né, coloca perfume na cabeça, fica feliz. Então, assim, é a alegria de viver bem. Quando a gente vive bem, em sintonia, em harmonia com o próprio Deus, que passa por nós mesmos, e vai ao outro, naturalmente a gente vive feliz. E não é uma alegria só de ficar mostrando os dentes o tempo todo sorrindo. É uma alegria do coração, da alma, do interior, que emana naturalmente, sem forçar a natureza. Não é uma coisa forçada. É algo da nossa intimidade com Deus, que brota, que germina, né? Dessa harmonia. E essa harmonia é gerada justamente da amizade, da intimidade de oração, de perceber o quanto Deus manifesta o seu amor, a sua ternura, através de tudo que ele criou. Mais uma vez eu repito lá, né, retomando Romanos capítulo versículo 20, Deus torna-se inteligível através da criação, quando ele olha também a contemplação, que vê que tudo é bom e muito bom, traduzindo na linguagem, o sumo bem. Então, assim, essa questão da morte, né, a gente encontra a vida eterna, claro, quando nós cristãos sabemos disso, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, a morte corporal faz a gente também perceber a nossa fragilidade corpórea,
Sim, a gente tem que perceber a fragilidade corpórea, mas na fragilidade corpórea, Deus refaz com a sua vitalidade, com o seu sopro, com o seu hálito, com a sua vitalidade do seu espírito, né? Então, assim, então a gente tem que perceber essas duas vias. O binômio da vida, vida, morte, sofrimento, alegria, perda e ganho, né? Então a gente vive nessa sintonia, a gente vive nessa dinâmica de perdas e ganhos. Mas, como eu disse, o canto do irmão Sol também ele quer passar isso, né? Essa estrutura. Se perde e se ganha. Ao mesmo tempo, como eu disse, a enfermidade, perdendo a visão, mas estava além só do físico, né? Às vezes a gente se pega muito o lado físico da coisa. Mas aí entra a parte mística, né? A parte espiritual, a parte transcendental. E quando a gente vai a Assis, a gente adentra a Basílica de São Francisco, é interessante que eles fizeram os afrescos na parte de baixo, toda essa parte temporal, do homem transitório, do homem materializado, não o material, o homem. E a parte mais de cima, o homem transcendental, o homem espiritual, o homem interior, né? Mas como tem essa consonância? Quando a capacidade de se perceber pequeno, humilde, simples, como ele mesmo dizia, eu me sinto, sou apenas um vermezinho, e tem até aquele relato, né, que eu acho que é Frei Maceu, mas Pai Francisco, o senhor é orelhudo, cabeçudo, pequeno, não tem beleza física, e por que as pessoas lhe procuram? O que está acontecendo? Por quê? O que está acontecendo? Por quê? Aí ele disse, a resposta, né? Porque Deus olhou para mim e não viu pessoa mais pecador do que eu. Claro que ele diz isso, né? Ele se reconhece pequeno, se reconhece pecador, mas sem dúvida ele reconhece também a grandiosidade de Deus que o reveste, né? A humildade, a simplicidade. Quando a gente percebe-se, quando a gente, vamos dizer assim, não é nem perceber só, percebe-se e, ao mesmo tempo, deixa-se conduzir por essa atitude de simplicidade, humildade e amor, aí a gente adentra esse mistério. Aí reconhece, além da nossa pequenez, a força de Deus, né? A onipotência de Deus que nos reveste, não é nossa. Então, pronto, eu coloco a pessoa do sacerdote, né, que São Francisco tinha muita reverência, muito carinho, que ele dizia, quando eu ver um anjo, né, um santo, um sacerdote, vou primeiro saudar aquele que tem a graça de consagrar o corpo e o sangue do Senhor. Seria isso, reconhecer a onipotência de Deus na pessoa, não é a pessoa em si, mas é a onipotência de Deus, a presença real de Deus que há em mim. E isso faz com que São Paulo diz, a máxima de São Paulo, né? Quando eu me sinto fraco, ou seja, eu me reconheço pequeno, pecador, simples e humilde, a onipotência de Deus manifesta o seu poder em mim, né? A onipotência de Deus se refaz em mim. Por isso, queridos, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Então, é ligando todo esse embasamento do canto das criaturas. Por isso que é um canto muito profundo, né? É um canto que realça realmente o verdadeiro louvor, é um canto que realça a verdadeira comunhão, é ao mesmo tempo unificação com o Deus uno e trino, né? É um canto que chama a nossa atenção para viver bem nessa casa comum, nesse sentimento, tratando tudo que é comum, não é meu, é nosso, né? Em Deus. Por isso que eu não posso deixar a linguagem que a gente usa muito na missa, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Nele, com Ele, nos movemos, existimos, somos e respiramos. Então, como buscar uma vida mais harmônica, né? Em meio ao caos, em meio à violência, em meio a tantas coisas que acontecem também na natureza, as queimadas, como a gente sabe, a pesca predatória, tudo que a gente sabe que acontece, que destrói, né? Como a gente agir? Claro que tem que começar de nós mesmos, né? Começar de nós mesmos fazendo a nossa parte. Isso aí não tem como a gente não refletir a partir daí. A parte que foi escrito o hino de louvor, né? É um poema para Deus, escrito para o louvor e a beleza da criação, e artesão por trás dela, que é o próprio Deus. Aí a visão teológica, que eu já coloquei, né? É sempre atuar, um chamado à ação e um convite a viver de forma mais unificada ao Deus Criador,
e em paz, como a gente já viu aqui, como é bom guardar a paz, como é bom ser instrumento de paz, e ao mesmo tempo guardar a paz nas adversidades, que não é fácil para ninguém, é sempre uma luta constante, né? E como viver em harmonia com a natureza, participando da humildade, da pobreza e também do esvaziamento do verbo, que é o próprio Jesus. Então, a análise da estrutura. Há uma transição da exaltação da criatura, do cosmos, para a realidade humana, culminando na reflexão sobre perdão, paz e morte. O ser humano é também parte integrante do universo. É só retomando o plano que eu já coloquei para vocês, né? Que nós, eu acho que os vestígios, né, de Deus na criação, por que não dizer, há um pouco de nós em cada ser, um pouco de cada ser em nós, estamos unificados. Deus chama o homem a denominar, né, na parte do livro dos Gênesis, né? Deus chama o homem a denominar, e denominar a cuidar e se invocar. Essa palavra invocar eu quero colocar aqui, porque diante do canto das criaturas, eu percebo que São Francisco faz isso, ele se invoca. O que é que eu quero dizer com isso, se invocar? Sentir-se pertencido, sentir-se amado, sentir-se, vamos dizer assim, pegando também o pensamento de Santa Clara de Assis, nossa mãe Santa Clara. Obrigado, meu Deus, eu louvo o Senhor por me haver de criado. É sentir-se realmente criatura no Criador, né? Então, vai muito mais além só da nossa percepção humana, né? É algo que vem realmente infuso do Espírito em nós. Como diz São Paulo, né? Com gemidos inefáveis, a gente não sabe nem traduzir, nem explicar, mas o Espírito Santo ora em nós, o Espírito Santo nos movimenta, o Espírito Santo nos guia a estar em comunhão com o Senhor sempre, né? Então, essa dádiva preciosa. O homem é capaz de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus. Nessa busca constante. E claro que é até quando Deus se deixa se encontrar, até quando Deus se deixa se revelar ao homem, o homem é capaz de Deus. Então, é mais ou menos essa dimensão do campo das criaturas que eu trago para a gente refletir, é tomar consciência dessa dignidade, né? Tomar consciência dessa dignidade, tomar consciência de tudo que aconteceu, como eu já coloquei na pericorese, na soteriologia, na dimensão criacional, e qual é o meu papel, o que eu devo fazer como franciscano no mundo. Aí, pronto, que eu disse, se invocar, né? Se invocar é se perceber, se conhecer, também aderir tudo de bom que Deus deixou para nós, se invocar, se preocupar, né? Assumir também com dignidade as feridas do irmão, do outro. Aí aqui já adentra nesse campo do perdão, da paz, da morte, de reconhecer o que a gente refletiu no capítulo dos Frades, né? Que eu não posso deixar de ressaltar isso aqui, que é das chagas à vida, né? Das chagas à vida e as feridas como sinais de renovação. É como eu disse, as perdas e ganhos. O corpo de nosso Pai Seráfico é cheio de enfermidades, de doenças, mas ao mesmo tempo na ascensão do louvor, ao mesmo tempo na gratuidade, ao mesmo tempo reconhecendo que estava unificado ao Criador e estava voltando para Ele, né, através da irmã morte corporal. Por isso que ele a chama de irmã, né? Porque é através dela que ele vai estar face a face com o Senhor, né? Através da irmã morte que chega à vida, né? Então, isso é uma consonância cristã, né? Então, mais ou menos essa dinâmica do canto do irmão Sol, o canto das criaturas, a gente vai percebendo, né? Como é importante se invocar mesmo na ferida do irmão, se invocar na humildade dentro da fraternidade, saber ouvir, ao mesmo tempo também interagir, falar, se invocar no campo dentro da família, o que devo fazer, como eu devo escutar, como eu devo aconselhar, se invocar no ambiente de trabalho, o meu testemunho. Então, assim, o canto das criaturas, ele abre essa dimensão dessa totalidade, sabe? O Deus em nós e a gente no Senhor. Então, é mais ou menos essa reflexão que eu deixo, claro que é muito abrangente, é muito rico, né? Dessas experiências místicas do nosso Pai Seráfico São Francisco,
mas enaltecendo toda essa linguagem, seja teológica, filosófica, pedagógica, né? A linguagem também da soteriologia, como eu já falei, da criação, e não podemos esquecer de retomar mais uma vez os vestígios de São Boaventura, né? Perceber as impressões de Deus em tudo que ele criou, e olhar com esse olhar de louvação, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas percas, a gente ganha, porque enaltece aquele que nos criou, viemos dele e para ele iremos de tornar. Então, seria mais ou menos essa linguagem que eu deixaria para a gente refletir um pouco. Aí agora vão se colocando, claro que é muita coisa, a gente vai refletindo, vai meditando e vai falando, mas são as inquietações. É bom se inquietar e se invocar. Eu quero que fique muito presente essa palavra, se invocar no campo das criaturas, se invocar como franciscano nesse mundo, se invocar diante da Trindade Santa, Deus unitrino, como é que eu estou me invocando, como é que eu estou me percebendo, como é que eu estou interagindo, como é que eu estou sendo neste mundo, diante de tudo de beleza que o Senhor deixou, e o legado que nosso Pai Seráfico também deixou para nós, para seguir os passos de Jesus, analisando o que eu já lhe disse, né? A questão da Eucaristia, do presépio e da cruz. Como é que Deus, sendo Deus, assume a pequena forma de pão. Veja, meus irmãos, que tamanho amor, né? Como é que Deus, sendo Deus, assume uma pequena fórmula de bebê, de criança que precisa de cuidados. Como é que Deus, sendo Deus, assume e se faz pecado por nós. Claro que não é pecador. Se tivesse pecador, está dizendo uma heresia que ia sendo queimado no fogo da... Não pode. Se fez pecado por nós na cruz, quando assumiu nossas dores, assumiu a cruz. Então, é essa linguagem que eu deixo. Viu? Agora, quero abrir para vocês refletir. Foi muita coisa, eu acho que o nosso cérebro está enfervescendo. Mas foi bom partilhar um pouco e falar. Muitíssimo obrigado, Frei Cacá, né, pela meditação que nos coloca em contato aí com o texto fonte de Francisco, né, e nos leva a pensar, né? Eu vou abrir para um bloco de perguntas, eu pediria para levantar a mão, já tem um irmão que levantou a mão, e só gostaria de fazer uma pequena observação. Eu pediria para tentar elaborar a pergunta em até 3 minutos, né, para não ficar muito extenso, para dar mais tempo do Frei desenvolver. E aí, se a pessoa que fez a pergunta sentir que quer novamente contribuir, aí se inscreve novamente e faz outra pergunta, tá bom? Então vamos tentar ir até 3 minutos. Eu vou ativar os áudios de vocês. E quem levantou a mão, irmão Gesiel. Pode falar, irmão, fica à vontade. Eita, não está ouvindo, não. Não está dando certo, está um ruído. Eu não escutei, irmão Marcos. Irmão Gesiel. Foi mal. Está tendo um retorno, né? Acho que Zé está falando numa linguagem alienígena. Não está para entender nada. Gesiel, você está com outro dispositivo ligado, próximo? Deu uma saída, Zé, e entra novamente, talvez melhore, né? É ninguém que sai e depois volta. Enquanto isso, vem outro. Pronto, então, Gesiel, aí você sai e entra de novo na reunião, que talvez volte, né? Irmão Rogenildo, até 3 minutos, fique à vontade. Boa noite, meu irmão, paz e bem. Boa noite, meu irmão, paz e bem. Homem, eu não vou poder ficar participando, eu estou saindo de Brasília, estou vindo da marcha dos agentes de saúde, em prol da luta da nossa aposentadoria, e só para partilhar, porque eu estou saindo de Salvador no ônibus, né? Certo. Para chegar em Juazeiro. Minha ligação ela vai cair. Quando sai para a estrada, ela cai, né? Porque não tem internet. Mas eu quero só registrar minha presença aqui. Ontem, aliás, no dia 23, eu participei de um ato ecumênico aqui em Brasília, até botei as fotos. Foi muito importante aqui em Brasília a gente
Eu participei como JPIC e Ordem Franciscana, era o único franciscano secular e tinha um padre religioso e tinha outras religiões budistas, indígenas, de matriz africana, e foi muito importante a nossa participação nesse evento que tivemos aqui em Brasília. Muito E bem, quero que saudar bênção. ao Frei Kaká, né? Como diz a história. Foi muito bom encontrar naqueles momentos lá no encontro, né? E como sempre, nos motivando a nossa caminhada. Eu agradeço Amém, aos amém. Isso mesmo. irmãos Motivação, motivação. por estar aqui presente nesses momentos importantes que está aqui. Só era isso para me registrar e vou Tá ficar certo, ouvindo, meu porque irmão. a Muito minha obrigado. saída Uma noite abençoada e uma boa viagem, viu? está Retorno. certa. Um abração. Paz e bem. Obrigado, irmão Paz e bem, Rogenildo. obrigado. Fica o registro aí do nosso coordenador do JPIC, né, em Brasília. Então, irmão Gesiel, você consegue falar? Estão me ouvindo? Ah, sim, Estamos, agora meu Deus. sim. Agora sim. Então, até 3 minutos, Gesiel. Fique à vontade, por favor. Boa noite, irmãos. Paz e bem. Como Paz e alguns já, bem. como alguns já conhecem, sou o Gesiel da Fraternidade São Francisco, Cidade Alta, aqui no centro de Natal. Frei Carlos, eu tenho uma pergunta bem breve. Na sua concepção, Diga. há uma correlação entre o louvor das criaturas ao Senhor, de Daniel 3, 52, 90, que ele é bem popular devido às laudes, né? Bem conhecido na Sim, igreja. sim. Uma correlação Sim, entre ele e o sim, cântico do foi bem Frei Cláudio. lembrado, foi bem lembrado. É isso mesmo, foi bem lembrado. Porque a soteriologia, como foi falado, é outra coisa. Daniel, a questão da visão beatífica, né? A visão beatífica renova essa questão do louvor sempre, né? É a manifestação de Deus através das criaturas. Sim, sem dúvida faz parte, sim. Você está certíssimo, viu? Obrigado pela contribuição. Faz sim. Pode fazer luz, pode fazer uma ligação dos cantos, o canto de Daniel, que é justamente a questão da visão beatífica, né? A manifestação de Deus através da criação. E por que não dizer, ligado ao canto das criaturas? Nosso pai Seráfico era um homem que rezava sempre as orações canônicas, né? Sem dúvida, ele foi, vamos dizer assim, inculcando, né? Trazendo para o seu interior essa dimensão, por que não falar, né? Do louvor que estava escrito nos cantos bíblicos, viu? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua contribuição, é isso mesmo. Obrigado, Gesiel. Eu pediria para os irmãos escreverem aí no chat para informar qual a fraternidade, a cidade, né? Se tiver irmãos religiosos, religiosas, se tiverem simpatizantes, que escrevam aí para a gente tomar conhecimento, né? E então o irmão Moreira, até 3 minutos, Moreira. Fraternidade de São Maximiliano Maria Coubo, Cristo, João Pessoa. Como? Está ouvindo? Estou ouvindo, paz e bem. Pode Paz falar. e bem. Fraternidade de São Maximiliano Maria Coubo, João Pessoa, Cristo Redentor. Nós aqui fazemos parte de uma comunidade franciscana também, os nossos frades são conventuais. E queria parabenizar o Frei, né, pela brilhante apresentação, encantadora, né? Foi muito profunda. Pena que mas como vai ser gravado, a gente terá tempo depois para digerir melhor essas informações tão importantes, né? Porque é tanta coisa que na hora vem tantas perguntas, mas ficam, às vezes, até no vazio, porque qual é que eu vou colocar? Mas achei muito interessante ser revestido por Deus, essa dinâmica, essa coisa toda, como a gente fala, que hoje, numa formação, eu estava falando sobre o canto, relacionando o canto das criaturas e aquele cântico em que São Francisco, com Frei Leão, a perfeita alegria. A perfeita alegria, isso mesmo. Beleza de tudo por Cristo. Quando o senhor falou aí com Cristo, que é assim, na hora da celebração, o padre por Cristo, com Cristo e em Cristo.
não é? Aí continua a oração. Então, uma Sim, beleza, não é? E isso visto ponto a ponto, como deve ser refletido todo esse conteúdo, é maravilhoso para o crescimento espiritual de qualquer franciscano, de qualquer cristão. Pena que muita gente, às vezes, não perceba essa dimensão tão profunda desse... Uhum. Isso mesmo, meu irmão, porque, olha, a percepção é muito importante. Como foi dito, louvado seja meu Senhor por aqueles que perdoam, pelo teu amor e suportam enfermidade e tribulação. E bem-aventurados aqueles que a suportarem em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Então, justamente, eu fiz essa reflexão para dizer que o canto que nosso, vamos dizer assim, Frei Leão perguntava, mas, Pai Francisco, e o que é a perfeita alegria? A gente sabe que é difícil guardar a paz nas adversidades da vida, porque quando vem as adversidades, às vezes a gente sai de si, às vezes age pela violência, às vezes é um pouco áspero, então por isso que a gente tem que trabalhar, como eu disse, os leões, né, os dragões brincando, né, ao mesmo tempo e dizendo a verdade, e se trabalhar e se perceber a questão até mesmo de si mesmo, a questão do temperamento, a questão do humor da gente, como é que a gente fala, como é que a gente se comunica, como é que a gente interage na fraternidade, ou em casa, no ambiente familiar, que tipo de cristão, que tipo de frade nós estamos sendo no mundo. Se estamos sendo instrumento de paz, ou instrumento também, por que não dizer, a palavra de agressividade. A gente vai cuidar da de divisão. E divisão, justamente, entendeu? Por isso que serão coroados aqueles que suportarem, buscando a paz interior. É muito profundo isso, por isso que foi muito interessante você retomar essa questão da paz, né? Sentir-se em paz, ao mesmo tempo ser instrumento de paz pelo mundo. Não é fácil, mas também não é impossível, né, meu irmão? Sempre exercitando, Não, né? isso Sempre exercitando. Exato, é uma preparação que devemos buscar continuamente, não é? Porque à medida em que vamos justamente, aprofundando a nossa fé, a gente vai buscando esta dimensão tão profunda e necessária para a vida cristã. E franciscana, sim. mais ainda. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, pela brilhante apresentação. Paz e bem. Amém. Paz e bem. Então, eu pediria para outro bloco de perguntas, vocês levantar a mãozinha. Por enquanto, eu vou só ler aqui uns comentários para registrar a participação, né? Sulamita, de Campina Grande, irmã Maria Verônica, acho que é da Fraternidade São Francisco de Natal, né? O irmão Nilcinho registra aí o falecimento do pai dele no dia das chagas de Francisco, né? O nosso sentimento, nos comunicamos, né? E continuamos em oração, Nilcinho. A irmã Adele, de Campina Grande, Franci Carla, de Campina Grande, Dinaci, lá de João Pessoa, né? Acho que do Valentina, o irmão Roginildo que falou, de Mossoró, o Nilcinho da Fraternidade Nossa Senhora da Conceição de Ceará Mirim, o irmão Rivaldo da Fraternidade Santa Cecília, Jardim de Piranhas, eu estive lá esses dias, Ruali, da Fraternidade São Francisco de Natal, Suélida, também da Fraternidade aí do Centro de Natal, Antônio, também da Fraternidade, pô, tá em peso, gostei, viu? Mireliane, da Fraternidade Nossa Senhora da Conceição de Ceará Mirim, Mabel França, também da Fraternidade aí de Natal, a sua presença, né, Frei? Tá vendo? Eunice, também que da bênção Fraternidade de Deus, né? De Natal, né? Irmão Antônio ninguém conhece. Bom, o irmão Maurício, é isso? Ah, tô vendo a irmã Madalena, um abraço, viu, Madalena? Religiosa Irmã lá. Madalena, paz e bem, Madalena. Irmão Maurício. Pois eu tinha escutado alguém falar antes, por isso que eu não falei. Boa noite, pessoal. Me ouvindo? Boa noite, irmão Maurício, paz e bem. Paz e bem. Eu sou aqui da Fraternidade Teixeira, Paraíba. Estou encaminhando aqui para fazer os estudos. Eu queria fazer um breve comentário sobre a reflexão que eu vinha fazendo enquanto a apresentação sobre o Cântico das Criaturas estava sendo feita. Eu também acompanhei enquanto ele lia, né, em outro texto paralelo aqui, em outra tela. Eu achei interessante
o quanto a inspiração, né, franciscana, a inspiração de São Francisco, ela conduziu, resumir nessa obra do Canto das Criaturas o que fala tanto o livro da sabedoria, né? Eu não sei Sim, se vocês conseguem me ajudar com essa reflexão, mas no vamos livro lá. da sabedoria está falando sobre louvar a Deus e estabelecer que a sabedoria esteve com ele desde o princípio, que foi a sabedoria que, junto de Deus, conseguiu estar presente em todas as criaturas, em tudo que ele criou. Então, como São Francisco conseguiu reunir em um texto tão pequeno, resumir o livro da sabedoria, né? A gente, às vezes, pensa em diversas outras coisas e esquece que um pouquinho disso, um pouquinho desse texto, né, dessa reflexão que São Francisco teve, ela está riquíssima nesse livro, né? Eu trouxe até uma passagem que diz o seguinte, no capítulo 9: Contigo está a sabedoria, que conhece tuas obras e estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que é agradável a teus olhos e o que Uhum. está de acordo com os teus mandamentos. Como eu estava pensando, porque eu gosto bastante de ler o livro da sabedoria, ele tem coisas incríveis sobre Deus e a sua criação, e eu nunca tinha feito essa analogia, né, do Canto das Criaturas, e quando me veio falar sobre o sol, sobre a água, sobre a irmã terra, e todas as criaturas que por elas, né, nós podemos louvar ao Senhor, aí me veio aquele estalo, o livro da sabedoria. Foi bom refletir sobre isso, até muito bom o tema, viu? Maravilhoso. Sim, Maurício, porque justamente o que eu coloquei na soteriologia, né, aquela linguagem mais teológica, soteriologia criacional, para falar da pericorese, toda a questão da dinâmica da Trindade, está ressaltado justamente o que você colocou, o livro da sabedoria, porque no princípio a gente sabe que era o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, tudo foi feito através do Verbo e sem o Verbo nada se fez. E o Verbo está ligado à própria sabedoria, né? A própria sabedoria. Então, assim, também no prólogo de São João, ressalta isso. Aí eu coloquei o credo constantinopolitano, que traz a pré-existência do verbo, né? O verbo é pré-existente a tudo. Mas a pré-existência do verbo se dá nessa sabedoria, né? A sabedoria estava lá. E a sabedoria, por que não traduzir, é o próprio Senhor, o próprio É o verbo. próprio Deus. É isso Entendeu? que eu ia falar, Seria isso. ele resume, né? Ele resume com peça a sabedoria, porque com ela você está com Deus. Então, é um Justamente. resumo bem sucinto do que ela é, né? Ela é o próprio Deus que O estava próprio com o verbo Deus. desde o início de tudo. É. Aí veio Agora, a sim, comparação. vá, continue. Não, pode continuar. Aí eu estou dizendo assim, agora, claro, tem a sapiência, né, que é pedida, né, sapiência que vem de Deus, a gente sabe que é um dom do Espírito, né, sabedoria. Então, por isso que o rei Salomão está dizendo assim, o rei Salomão a pediu, e quem tem para dar é o próprio Deus, que ele é quem dá, né, sabedoria ao ser humano. Então, o ser humano, vamos dizer assim, não tem essa sabedoria a priori, ou seja, antes, né, a posteriori, aí ele vai pedindo e vai adquirindo essa sabedoria, quem dá é o próprio Deus. Por isso que é um dom infuso, né? É Agora, infundido pelo Espírito, seria isso, infundido. por Né? isso que dá também para ligar um pouco, né? Porque São Francisco, muito adepto dos textos de Santo Agostinho, Sim, e sim, Santo sim. Agostinho faz o que é o inteligível, né? Ele O chega, inteligível, pronto, que eu citei agora, Deus se torna inteligível, exatamente, também da criação. ele levanta essa questão que o inteligir, né? Voltado para os fantasmas, como ele fala, capacidade da vida humana na primeira fase, que é na Terra, né? O Uhum. ser humano ainda é provido da carne, ele tem uma limitação, mas o inteligir, ele não depende meramente da Inteligível, mente, né? Ele depende de Deus, justamente, que é vem de o Deus. próprio verbo. De forma infusa, né? Infusa pelo Espírito, né? O Isso, pneuma, né? O sopro, a vitalidade de muito bom. Deus. O Tá, ser humano. agora eu vou escutar o Cântico das Criaturas com mais detalhe. Com certeza é muito profundo, é muito rico, né? Vai bem além. Obrigado, meu irmão, pela contribuição, viu? Um abraço. Abração, valeu, agradeço.
Continuar aqui o registro da irmã Maria Oliveira, de Campina Grande, irmã Lúcia Mourim, de São José de Lagoa de Dentro, na Paraíba, a irmã Maria Madalena Francisca, do Sagrado Coração de Jesus, paróquia Santa Maria Madalena de Teixeira. O irmão Antônio levantou a mão. Diga, irmão Antônio, vamos lá, me ajude. Não, meu irmão, é só elogiar você, né? Dizer que você construiu uma coxa de retalho, né? Muito bem costurada, né? Trazendo aí, fez igual a São Francisco, né? Fez citações de texto bíblico, citação de fala de santos, citação de texto de São Boaventura e tudo mais, né? Então, foi ótimo, foi excelente, né? E aí também destacar essa questão das marcas, né, de Cristo. As marcas, sim, as Francisco foi totalmente marcado, né? Uhum. Essas marcas de Cristo aparecem em toda a sua vida. Quando a gente fala marca de Cristo, a gente não limita só ao fato de ter recebido as chagas físicas, né? Mas a vida dele está marcada, tá com a presença dessas marcas de Cristo. E tudo isso é manifestado no cântico, né? É uma explosão da explosão dos experiência, sentimentos, da experiência mística humana e com mística. Cristo, né? Eu lembro a palavra que você insistiu aí, enquanto você falava invocasse, aí parecia também que estava... se invocasse, né? Parecia também que estava falando a palavra penitência, né? Penitência, porque penitência, para Francisco, é essa busca constante, né? De acolhimento, de aceitação da vontade de Deus, de transformação do seu eu, né? Incluir-se no projeto de Deus. E é exatamente isso que Francisco faz, e que também é nosso caminho, né? Como franciscano e franciscana, essa busca, invocar-se, se invocar, né? Como você falou, né? Insistentemente. Se envolver. Na linguagem simples, o povo diz assim, ó. Na linguagem simples. E uma coisa permanente, né? Uma coisa constante. Até, porque você vê no canto, você faz aquele caminho do reconhecimento, do se reconhecer pequeno, caminho da humildade, né? Aceitação das criação das criaturas como irmãs e como irmão, como parte, né? Desse todo, e aceitação do sofrimento, da paz e tudo mais, a busca da paz, aceitação da própria morte. Então, tudo isso é um caminho de penitência, né? Que a gente faz, né? Para poder... Parabéns, viu? Obrigado pela sua contribuição. Meu irmão, é isso mesmo, meu irmão. Brilhado. Eu brinquei, né? Porque é justamente isso, dar cara a tapa que o povo diz. Mas se invocar, se envolver, no bom sentido, claro, né? Se envolver na fraternidade, no bom sentido, se envolver em todo o cosmos, tudo que é natureza, mas é nesse caminho de penitência mesmo. Agora, é interessante, é um caminho de penitência que traz alegria. Não é um caminho de penitência que quer mostrar tristeza, né, ou mostrar falta de cuidado, porque às vezes as pessoas podem confundir, né? A penitência que tem que sofrer muito. Como você disse, é saber integrar isto, né? Saber fazer esse caminho, esse itinerário de penitência, através da louvação, através da pequenez evangélica, através da simplicidade, da humildade. Isso tem que ficar muito, muito forte no nosso coração franciscano. O caminho da verdadeira penitência é esse, é ser instrumento de amor, de ternura, de paz, por onde a gente passar. Não pode ser diferente. Se for o contrário, a gente está fora de Jesus Cristo, do nosso Pai Serafim São Francisco, sem dúvida, né? Um abração, irmão Antônio. Obrigado pela sua contribuição. O irmão Gesiel novamente, e depois Liliane. Apenas um rápido link com a fala do irmão Antônio, né? Gálatas 6, versículo 17. De hora em diante ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo, Jesus. Muito bem, Jesus. Isso mesmo. Falando nisso, eu vou citar bem rapidinho uns textos bíblicos aqui. Gálatas 2, 16 a 21. Como trabalhar as chagas que temos na vida fraterna? Nossa perguntinha, né? O Cristo crucificado. Destinados à glória desde este mundo, viver na luz da salvação. Aí vem Romanos 6, de 5 a 7. Destinados, né? Foi bem interessante isso aqui, ó. Destinados à glória
desde este mundo, viver na luz da salvação. Aí o outro, né, aqui que eu vou citar o fervor do fiel já contém o desejo de união definitiva com Deus. A ressurreição, vida eterna. Então, assim, ter essa capacidade de perceber como vocês colocaram as marcas. Aí eu tenho que, novamente, recapitular, retomar o que a gente refletiu no capítulo da gente. É só para repetir, viu, meus irmãos? Das chagas à vida, né? As feridas como sinais de renovação. Para dizer como o irmão Antônio colocou, somos marcados por Cristo, com Cristo em Cristo. Né? Na nossa vivência de fé, no dia a dia, somos marcados por Ele. Não só no sentido da questão das chagas em si, mas pela vivência, pelo Evangelho, pela vida orante que o Senhor deixou, pela vida em si do próprio Cristo, né? Nas pegadas também de São Francisco. Seria essa uma breve recapitulação, retomemos aí. Obrigado, irmã Gisele, pela sua contribuição, viu? A irmã Liliane. Liliane? Será que ela vai Liliane, não sei conseguir? se você está tentando falar, mas o áudio está desativado. Liliane Perucci, né? Tá me ouvindo? Ativou o áudio. Agora sim. Vamos. Fique à vontade. Vai ser bem breve, tá certo? Certo. Eu queria agradecer, primeiramente, né, ao Frei pela linda mensagem, né, do Cântico das Criaturas, que foi a primeira vez que eu tive essa ótima oportunidade de ouvir, e a interpretação que foi de uma essência assim profunda de espiritualidade. E eu gostaria, depois eu quero até, vou ver onde eu vou conseguir esse cântico, não sei se pelo YouTube, para eu poder ficar exercitando, né, no meu dia a dia, que eu não tinha visto ainda. E assim, foi num momento de muita fragilidade que eu estou ainda. Eu estou muito saudosa pela minha mãe, extremamente saudosa. Não tem nem 30 dias. E assim, veio como uma bênção, assim, esse cântico, para me confortar espiritualmente, junto a tudo e a reflexão que o Senhor colocou também, que foi belíssima, junto a Jesus Cristo e a São Francisco, que eu tenho uma devoção imensa, imensa mesmo, a São Francisco, a Jesus Cristo e a Mãe Santíssima eu tenho, uma grande devoção. Minha mãe também tinha, minha mãe. Então, assim, eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com essa questão morte como irmã. Eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu creio que eu vou internalizando melhor, ouvindo esse cântico e ouvindo essas belas palavras que eu escutei. Certo? Amém, irmã Liliane, amém, viu? Nossos sentimentos, nossas orações. Eu também perdi recentemente meu pai, né? Meu pai também fez a sua Páscoa. Sim. E a gente cristão fala assim, né? A Páscoa, né? Porque a Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa é a Páscoa de Cristo, essa passagem para a vida mesmo, né? Como já foi bem Sim. dito. Claro que tem a Sim. saudade, como você bem ressaltou, né? A saudade, o luto, as lágrimas, todos esses elementos, né, constitutivos do ser humano fazem parte da nossa vida e não tem como ser diferente. E a gente tem que viver bem o luto também, né? O luto faz parte. Agora, com essa ajuda, com esse auxílio, como você bem colocou, conhecendo todo o manifestar de Deus também na sua criação, e ao mesmo tempo diante da dor, da perca, da morte, como se comportar, né, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo. Então, ele vem o alento, vem o refrigério, e só ele para realmente trazer o alento para nós, né? Ele que tem Sim. para nos dar
Como diz Sim. São Paulo, o amor é maior do que a morte, maior do que a dor, maior do que o luto, maior do que tudo, né? É o amor de Sim. Deus. Então, fiquemos com essa mensagem bonita, que com certeza a sua mamãe foi essa mulher de fibra, de garra e de amor de Deus que deixou muitos frutos em você e nas pessoas que ela conviveu, né? O presente de Deus voltou Sim. para ela. Tá certo, amigo? Sim. Um Tá grande certo. abraço, viu? Fique em Grande paz. abraço e gratidão a todos vocês, tá? Amém. Tá bom? Obrigado. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado, irmã. Irmã Nilcinho. Marcos, só antes disso, falar para a irmã Liliane aí que o Canto das Criaturas facilmente se encontra na internet, viu? Pode pesquisar, botar Certo. Canto do Sim, Irmão sim. Só, o Canto das Criaturas, que aparece o Vou ver. texto, né? E também aparece informações, muita coisa tem na internet, viu? Sim, Tá, sim. eu vou pesquisar bem direitinho. E todas Vou as colocar noites eu no, vou. vou colocar o PDF no grupo dos mestres de formação, aí quem for da fraternidade dela encaminha, né? Tá certo. Tá certo, viu? Tchau. Nilcinho, Opa, fique à vontade, meu irmão. Pode. Paz e Ô, bem. meu irmão, a paz, paz e bem. paz e bem para todos. Eu fico pensando aqui que cada vez mais que a gente reflete, mergulha, aprofunda, né? Veja que eu ouvi sobre o canto das criaturas, essas reflexões profundas, desde lá do capítulo relativo, depois passamos aqui pelo Dia do Distrito, e agora o Frei, né? Aí eu fico cada vez mais me cobrando. Cada vez mais que a gente avança para águas mais profundas, o compromisso fica mais sério e a reflexão é inevitável, né? Eu sou franciscano, né? Eu estou realmente me assemelhando a Francisco. Eu estava me lembrando aqui que a gente reza no devocionário uma parte que diz assim: as contrariedades que são pequenas cruzes da nossa vida, nosso estado de vida, né? Nosso estado em que a gente está. As contrariedades, elas são inevitáveis. Uma pequena contrariedade, às vezes, nos tira de tempo, como se diz Uhum. no ditado popular. Nos rouba, é capaz de nos roubar a paz. Né? Uma pequena, às vezes, algo até insignificante, por assim dizer, né? Algo muito simples que a gente perde a paz. E eu fico pensando que coisas mais sérias, mais complicadas, mais complexas, elas seriam um desafio e tanto para que a gente permaneça nesse estado de paz. A perfeita alegria Uhum. que a gente canta é Permaneça. um verdadeiro desafio, né? Com certeza. A doença, a dor, são momentos que nos deixam, enfim, sem sossego, né? Sem tranquilidade. Então, a pergunta, Frei, seria essa, né? Enquanto eu não estiver parecendo com Francisco, né? Ao enfrentar essas contrariedades, eu estou longe, né? Estou longe de realmente poder dizer como Francisco, ter essa capacidade de dizer irmã morte, irmã dor, irmã contrariedade, né? Enquanto eu não for capaz de dizer isso, posso até dizer da boca para fora, mas enquanto eu não viver isso aí no meu dia a dia, não perder a paz, não ter o espírito inabalável diante das coisas, eu estaria longe de ser um franciscano verdadeiramente seguidor de Francisco. É porque realmente essa questão da teoria e a prática, né? E também da causa e efeito. A gente sabe que cada ação tem a sua reação. Claro, quando a gente procura trabalhar em todas as circunstâncias, esse homem interior, o homem material, essa luta constante que a gente tem, né? De busca de evolução, de busca de metanoia, de transformação, de conversão processual, todos nós passamos por isso, né? Como você bem disse aí. Será que na dor? Será que na perca? Será que no desassossego? Será que eu estou sendo um pouquinho, se assemelhando um pouco? Mas isso é muito, dinamis, né? É dinamis mesmo, é dinâmico. Cada um se comporta de um jeito, cada um
tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de interagir diante dessas circunstâncias. Não tem como a gente dizer, vou fazer igual a fulano de tal. Não existe, né? A gente quer fazer, mas não faz igual. Cada um tem o seu jeito. Como ser franciscano hoje, como ser o Francisco de Assis no hoje, trabalhando até mesmo a questão da natura, né, da sua própria natureza, né, do físico, como é que eu me dou aquela questão do encontro do leproso, né? Como é que está a minha lepra? Como é que está a lepra do outro? Será que eu estou me abraçando? Será que eu estou abraçando o outro? Será que eu estou sendo mais um? Então, assim, isso também traz essa reflexão, sabe, meu irmão? Será que eu estou me comportando? Será que eu estou deixando me levar? Será que eu estou louvando diante também das adversidades? Eu quero colocar também um pensamento de outra santa, diante dessa realidade que você colocou, que a gente já falou. Santa Madre Paulina. Santa Madre Paulina foi uma mulher muito fragilizada, né, de doença e, ao mesmo tempo, de perseguição das próprias irmãs de hábito, que foi a fundadora, né? Mas foi tirada de todos os cargos, foi exilada, o bispo também a tirou de tudo, depois ele pediu perdão, e ela dizia um pensamento, eu quero citar esse pensamento dela, que está ligado ao pensamento do nosso pai Serafo: mesmo que venham os ventos contrários, jamais desanimeis. Então, é algo que a gente tem que lutar para estar animado na fé, animado no espírito, mesmo que venham os ventos contrários, dificuldades. Ela teve a mão amputada pelo diabetes, né? Porque o doutor chegou, Madre Paulina, vou ter que amputar sua mão. Pode amputar. Ela veio de Deus e voltará para ele, né? Essa foi a resposta dela, a santa. E ela fazia flores com as mãos, aquelas flores artificiais, mas continuou fazendo com a boca e com a mão. A outra mão foi amputada. Então, assim, para dizer que os santos também estimulam o nosso via-ser, né? Os santos nos estimulam a cada dia a gente querer ser melhor um pouquinho. E esse querer ser melhor, mais uma vez, né, irmão, se invocar, né? Se invocar, se animar, querer ser, querer continuar. Então é isso, meu irmão, na sua fala. Cada um interage do seu jeito, cada um com a sua maneira, e é só experimentando mesmo, viu? Não adianta falar, porque falar, qualquer um pode falar, mas só experimentando, sentindo na carne, né? Tem que sentir na carne, tem que ser experimentado, tem que ser fundido, como diz, o ouro para ser bom, para saber se é bom, ele é fundido no crisol do fogo. Então, nossa vida também não é diferente. Nós somos testados e provados na fraternidade, nós somos testados e provados no ambiente de família, nós somos testados e provados no ambiente de trabalho, e aí vamos ver como nós estamos correspondendo. Certo, meu irmão? Um grande abraço. O irmão Gisiel. A fala dos dois irmãos, né, do nosso irmão, eu esqueci o nome, do Frei Carlos, me fez recordar do ensinamento de alguns padres que me fez muito bem aprender logo no início da caminhada, que foi a questão da dimensão da alma. Que cada alma ela tem uma dimensão diante de Deus e que a gente deve, às vezes, se conformar com a pequenez da nossa alma, porque foi aquilo ali que Deus nos deu. Claro, a gente não vai cair no comodismo, né, de, não, tá bom, já até aqui tá bom. Mas, às vezes, a gente se conformar que, eu tô buscando fazer o certo, mas realmente, talvez eu não tenha o chamado, por exemplo, para agir como Francisco, propriamente dito, né, de fazer igual ele fez. Talvez o chamado de Deus para a gente não seja esse, né, às vezes, e é necessário reconhecermos a pequenez da nossa alma, muitas vezes, o nosso chamado que Deus tem para nós, que isso às vezes é uma dificuldade nesse processo de conversão, de não saber discernir, né, se eu estou sendo acomodado ou se eu não estou só reconhecendo a pequenez da minha alma, né? Uma santa que ela demonstra isso muito bem é Santa Teresinha, né? Que ela mostra, o Frei Carlos falou da questão do valor qualitativo das coisas, né? E nas homilias dele, ele também fala muito da questão do valor qualitativo e do valor quantitativo. E Santa Teresinha, com a pequena via dela, ela mostra que o que importa não é o valor quantitativo. Será que eu estou que nem fulano que consegue fazer isso e aquilo? Não. O importante é o valor qualitativo. Na minha pequenez, eu fazer tudo com um amor total. Um amor 100%. Independente da quantidade ou do tamanho da obra que eu faço, mas desde que ela seja com todo o amor que Deus me dá, eu ponha nela. Nem que seja, como Santa Teresinha, né, para apanhar a agulha que deixou cair no chão para as irmãs não pisar e se furar, mesmo ela estando já com a tuberculose avançada e sentindo muita dor que não podia nem se abaixar, né? Então a fala do Frei Carlos e do nosso irmão aí, que eu esqueci o nome, me perdoe,
me fez recordar dessas coisas. Né? Sim, Gisele, foi muito boa a sua fala, porque eu quero retomar esse ponto. Eu agradeço, porque, assim, a Pequena Via, né, de Santa Teresinha, está ligada à infância espiritual, à vida interior, realmente à pequena alma. Como abraçar o amor de Deus de forma pequena e, ao mesmo tempo, ela dizia assim, diante dos grandes santos, que são as grandes montanhas, Teresa de Ávila, São João da Cruz, eu me sinto apenas um grãozinho, né? Olha aí o que é que faz a pequenez do Evangelho. Hoje em dia, quem é Teresinha? Né? Se a gente for traduzir, aquela que dizia que era apenas um grãozinho, como nosso pai Serapis, São Francisco, dizia que era um vermezinho, olha para Francisco no hoje, né? O testemunho de Francisco, na família franciscana espalhada pelo mundo inteiro, que testemunho maravilhoso, né? Profundo. Até hoje estamos aqui refletindo. Então, assim, como a gente reconhece a pequenez, como você bem colocou, a pequenez da alma, eu acho que está muito ligado também à alma do nosso pai Seráfico, sem dúvida, porque era uma alma que louvava por aquilo que conseguia fazer. Esse é o segredo que você colocou na sua fala. Se eu não consigo 70%, consegui 30%, e bem, louvado seja Deus pelos 30% que eu consegui de vida espiritual. Se eu conseguir 70, louvado seja Deus pelos 70. Não estamos falando aqui de comodismo, estamos falando de quê? De reconhecimento da pequenez que realça a grandiosidade de Deus naquilo que se pode realizar, naquilo que está ao meu alcance. Agora, fazer bem feito. São Francisco não disse isso, né? Faça poucas coisas, mas as faças bem. E é interessante, isso é muito importante ligado ao louvor das criaturas. É louvar por aquilo que a gente pode realizar e ser capaz naquilo que eu estou podendo fazer, né? Porque não adianta ficar almejando só grandes coisas, almejando grandes milagres e prodígios e sinais, se eu não consigo louvar por aquilo que estamos fazendo aqui e agora. Aí eu lembro também o pensamento de Teresa de Ávila, para dizer que a nossa santidade é continuada com o Senhor mesmo presente e está ali comigo. Entre as panelas, Deus está. Entre as panelas caminha Deus, para dizer que ele é unificado a mim. Eu estou nele e ele em mim. Então, veja, é isso, viu, meu Deus? Eu gostei muito da sua fala nesse sentido. Que é importante louvar, agradecer a Deus, reconhecimento daquilo que eu posso realizar com louvor, daquilo que eu posso realizar pela permissão de Deus, com gratuidade de coração. Não é a quantidade, mais uma vez, como você ressaltou, é a qualidade. E, com certeza, estaremos agradando ao Senhor, diante daquilo que a gente pode realizar, que é permitido e eu alcanço fazer nas minhas possibilidades de ser humano. Seria isso. Minha desenvoltura como ser humano em Deus. Esse é um ponto até importante, faz a gente lembrar daquela passagem de Marta, né, irmã de Lázaro, com um perfume Sim. caríssimo, aos pés do Senhor, ela lava, enxuga, o nardo Isso mais mesmo. caro, mas o gesto mais sublime, que era tudo de mais caro que ela tinha, né? Uma coisa tão simples, mas uma doação tão profunda de si mesma, né? Que ela Isso mesmo. Ela deu o que ela tinha de melhor. Pronto, é isso. Dá o que tem de melhor. Né? Muito obrigado, meu irmão. Isso mesmo. Eu queria fazer um breve comentário. Faça aí, irmão Marco. Nos ajude. Não, assim, fiquei muito feliz com o Frei falando da Trindade, né? No Sim, a pericorese. E essa união com a soteriologia, a história da salvação, o cosmos, né? Eu acho muito interessante porque eu estou aprendendo muito com Francisco, sabe? Assim, aprendendo também a desaprender, porque às vezes nós temos imagens caricaturadas de Francisco. Então eu estou me surpreendendo, assim, muito boas surpresas com os textos de Francisco, sabe? Porque o Cântico das Criaturas, né? O Frei falando da Trindade, às vezes passa despercebido, né? Porque, de fato, a Trindade está ali. A gente fala do Cântico das Criaturas, que de fato é. Mas, na verdade, o Cântico das Criaturas é apelido. O nome que Francisco deu é do Frei Sol, né, que porta um significado. E o cântico começa falando, Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor. Então, louvado seja meu Senhor, né? Tá louvando o Pai, o Altíssimo, né?
Por quê? Porque a bondade do Senhor, o bom Senhor, ele se derrama em todas as criaturas. E as criaturas obedecem o Altíssimo, né? Então, isso lembra muito o cântico do Magnificat, né? Altíssimo, onipotente bom Senhor, Nossa Senhora diz, o onipotente fez em mim maravilhas. Então, eu acho boa essa perspectiva. E outra assim, né? Francisco olha em todas as criaturas, ele é o homem reconciliado, integrado, e é capaz de contemplar todas as criaturas, é capaz de apreciar o valor de cada coisa das criaturas. E ver lá, né, masculino e feminino, né, irmã e irmão. Ele chama irmã e irmão não só artificialmente, mas com a vida, com uma harmonia, com uma música. As criaturas e ele vivem harmonicamente, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção assim, porque é um louvor, né? Louvado sejas meu Senhor. Sim, Mas sim. eu acho interessante assim, que o Altíssimo, ele desce, né? Desce em todas as criaturas e transmite a bondade. Mas como vocês destacaram agora no final, sobretudo, o Frei também na fala dele falou, o louvor ao Senhor do homem é uma coisa bem específica. Por exemplo, a água, a estrela e a lua, cada uma louva a seu modo, né? A lua e a estrela brilha, a água tem outros qualificativos. Mas esses qualificativos diz respeito a nós, né? Sim. Diz respeito a nós. A água é útil, humilde, preciosa e casta. Para nós. Né? Francisco está querendo dizer que a gente tem que ser, de algum modo, aquilo que Deus nos destinou, né? Então, como é que o homem louva? Né? Porque vai descendo, né, do céu, vai descendo, mas veja, não tá no cântico os animais. Curioso, né? Ele que pregava para os animais, a águia vinha acordar ele para rezar o ofício, o irmão lobo ingúbio, e todas as boas relações que ele tem com os animais. Mas no Cântico das Criaturas não tem os animais, né? Então é muito interessante isso. E quando ele louva o homem, né, aí ele fala, né, o Frei destacou isso, né, é enfermidade, né, suporta, sustenta enfermidades e tribulações em paz e perdoa por amor do Altíssimo, né? Isso é muito interessante. Depois vem a estrofe da morte, né? Quer dizer, a lua, a irmã lua e a estrela louva o Senhor fazendo aquilo que o Altíssimo espera delas. Mas o que é que o Altíssimo espera do homem? Então é suportar, difícil isso, né? Suportar e sustentar enfermidade, tribulação em paz, né? Então, o homem quando faz isso, ele louva o Senhor, arranca um louvado seja os meus, como a irmã lua, a irmã estrela. Só para encerrar, que já está o tempo, né? Eu disse que me surpreendo aprendendo com o Francisco, porque fica um exercício espiritual, né? Esse verbo suportar, sustentar, né, do louvor do homem. Se a gente for fazer um exercício de ler nos escritos de Francisco, isso vai ser muito interessante, porque isso vai aparecer em algumas administrações, por exemplo, a 18, quando fala de conviver com os irmãos, suportar a fragilidade do irmão, assim como a gente quer que o irmão suporte da gente. No Cântico às Clarissas, que está comemorando 800 anos também esse ano, o Ouvir Pobrezinhas, tem um verso exatamente uma coisa, é para as irmãs suportar toda a fadiga que se dedica. Então, esse verbo suportar e sustentar é muito importante para a gente louvar a Deus, né? E Francisco traz na regra não bulada, em várias partes dos escritos ele traz esse verbo. Então, é muito interessante para a gente não dispersar muito, né? O cântico, ele ensina muita coisa, mas também ensina como o homem deve viver a vida para ter essa abertura de coração para todas as criaturas, para que chamar o vento, a água de irmã não seja superficial, artificial, né? E se observar, o vento dá sustento ao verbo, né? O verbo, né, ele dá sustento. A terra, irmã e mãe terra, ela sustenta e nos... É um verbo muito forte e dá um grande aprendizado para a gente, né? Eu fico muito, muito feliz aí com a fala, com essa presença do nosso assistente espiritual do regional.
Eu não sei se a irmã Madalena, ela tomou a fala, depois eu cortei, não sei se ela quer falar, não sei se mais algum irmão queira falar, porque eu vou passar a palavra para as considerações finais do Frei Kaká e para que ele nos dê a bênção, né, e a gente encerre a noite de hoje, e aí a gente possa olhar o céu estrelado antes de dormir, né, fazer uma oração olhando para as nuvens, o céu, a lua, e deitar em paz, né? Alguém gostaria de falar? Eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês e dizer que eu despertei muito depois daquela sua palestra naquele dia, e agora despertou cada vez mais, né? A forma como o Frei coloca com muita simplicidade. Me ajudou muito. E agora, Frei, vou procurar, eu anotei aqui os 3 momentos que se divide o canto do Irmão Sol. Não tinha percebido, Frei. Então, Deus lhes pague por tudo, meus irmãos. Uma boa noite, paz e bem. Amém, Madalena. Boa noite, paz e bem. É só retomando a fala do irmão Marcos, eu coloquei, né, que é o ser humano, a gente sabe que é parte integrante do universo, né? Porque na criação Deus chama, né, convida, né, assim, para denominar os seres, dar o nome, né? Isso é muito importante para o ser humano. Denominar, fazer parte da criação, da salvação, né, dada por Deus. Quando Deus chama o homem para denominar, para dar os nomes, o homem está interagindo com o próprio Deus, o homem está unificado a ele, o homem dá o nome, o homem que eu digo humanidade, né? Como foi dito aqui, quando está lá escrito no livro dos Gênesis, né? Então, é nesse sentido, de sentir-se parte integrante, né? Como você colocou, o verdadeiro louvor, é sentir capaz, e mais uma vez eu retomo o verbo, invocar-se, né? É tomar consciência do que se é, do que se tem, para não ficar só, como você disse, só no louvor superficial. A gente adentra, né? Ao mistério de Deus, revelado em toda a totalidade na sua criação e no ser humano também. Tá certo? Pronto. Obrigado, irmão Marcos, por tudo. Um grande abraço para todos os irmãos. Nós agradecemos, Frei, e pedimos a sua bênção, né, para a gente encerrar o momento de hoje e encerrar a gravação. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no Ele meio está de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E paz e bem, viu? Muito obrigado. Foi uma bênção para todos.